Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, astróloga e terapeuta holística. Aqui nesse canal eu falo sobre astrologia, sobre autoconhecimento e também sobre espiritualidade. E no vídeo dessa semana eu quero falar da Casa 8. Por que a gente vai falar da Casa 8? Estamos vivendo a temporada escorpiana. Se você ainda não assistiu o vídeo do Sol Escorpião, te faço o convite, vou deixar aqui embaixo na descrição. Porque a temporada escorpiana é uma temporada de grandes transformações, é uma temporada onde a gente vai acessar as nossas sombras e nos transformar, certo? Agradeço o comentário de todas vocês que assistiram o vídeo, que deixaram seus decretos, que não querem fugir de si mesmas, porque essa é a temporada do mês. Porém, dentro da nossa mandala astrológica, nós temos 12 casas, que são as 12 áreas da nossa vida. Ou seja, todos nós temos a casa de escorpião dentro de nós. E essa casa é a casa 8. O que é essa casa 8? Bom, a casa 8 é uma casa oculta. Então, quando a gente nasce lá no nosso ascendente, que é a casa 1, a gente vai passando por várias casas, várias áreas. Então, na casa 1 a gente está falando sobre o eu, a minha identidade. Lá na casa 7, nós temos os nossos relacionamentos íntimos, quem somos nós, né? Aquilo que eu tô atraindo e também aquilo que eu tô esperando do outro, que é a casa dos relacionamentos amorosos. Só que aí a casa 8, ela já vai ter um tom meio escorpiano, porque ela é a casa das transformações profundas. A casa 8 astrológica, ela é a casa de escorpião. Então ela tem uma força de 2 anfitriões, que é Marte e é Plutão. Por isso que ela é uma casa que vai simbolizar onde estão os nossos segredos, o que a gente esconde dos outros, onde está também o nosso potencial de transformação. A casa 8, ela é a casa da morte do ego. O ego é quem eu sou, quem eu me identifico. Então é a casa 1, seria o nosso ascendente. Os nossos sonhos, os nossos desejos, como eu quero ser visto pelo mundo. Mas na casa 8, é aquilo que eu quero esconder, é a minha vulnerabilidade. Na casa 2, que é oposta à casa 8, casa 2 ela é a casa de touro. Então tá falando muito sobre aquilo que eu tenho, sobre os meus bens materiais, meu dinheiro. A casa 8, que ela é oposta, ela vai falar sobre nós, o que nós temos. Então ela é uma casa onde fala de recursos compartilhados. Quando você casa lá na casa 7, você compartilha a sua vida com o outro. Isso é casa 8. As duas finanças se unem lá na casa 8, por isso que ela é a casa do dinheiro compartilhado. Tudo aquilo que eu troco com o outro, como eu recebo da vida e como eu devolvo para a vida também. É na casa 8 também que os nossos desejos egoístas e marcianos não devem nos condicionar, porque isso gera conflito. Por isso que ela é uma casa de dissolução. Ela dissolve o nosso ego, ela nos causa dor, ela nos causa crise para que a gente se cure e se transforme. Então, se tem uma área onde você pode ser fênix, onde você pode morrer, é a casa 8. Ela é o templo da morte e da ressurreição. Então, aqui eu quero dizer o seguinte, ela é uma casa que fala sobre tabu, ela é uma casa que fala sobre o sexo, tudo aquilo que eu escondo, tudo aquilo que eu não quero mostrar para o mundo. Imagina a sua casa. Você mostra, quando você recebe uma visita, você mostra a sala de estar, você mostra a cozinha, você pode até mostrar os quartos, mas aí quando você vai mostrar o banheiro, você tem mais cautela. Você não vai levantar a tampa do vaso e mostrar para o seu convidado. Imagina que a casa 8 fosse justamente a tampa do seu vaso sanitário. Ou seja, ela é necessária, eu preciso dela, mas eu não preciso mostrar para todo mundo aquilo que eu tô fazendo. Mas eu preciso dela ali. Só que é ali onde estão as minhas maiores sujeiras. Só que são aspectos nossos necessários para a vida. A casa 8 ela é a do renascimento psicológico. Então cada ascendente passa por um processo de casa 8. Por isso que gera dor. E as pessoas temem ela. Assim como temem escorpião. Então aqui eu trago para vocês cada ascendente e cada signo na casa 8, porque se você tem um ascendente X, você vai ter um signo lá na casa 8. Então, na questão de transformações, os aprendizados eles são específicos, eles são em alguns temas. Então, primeiro, para quem tem o ascendente em Áries, então, quem são os arianos no ascendente? Eles são os guerreiros, eles são os batalhadores, eles são aqueles que controlam a situação.
Esse é o ariano, forte guerreiro. Só que se você tem ascendente em Áries, você vai ter escorpião na casa 8. Então, a alma ariana precisa aprender a soltar o controle. Precisa deixar também de ser sempre forte e aprender a ser vulnerável, aprender a enfrentar os seus medos. Muitos arianos ficam naquele ego dizendo que são autossuficientes, mas na casa 8, tendo o signo de escorpião ali, você precisa aprender a se render, acreditar que ser forte também é ser vulnerável. Então, se você tem um ascendente em Áries, comenta aqui comigo sobre as batalhas onde você se rendeu e como você se transformou quando você soltou o controle. Já se você tem um ascendente em Touro, lá na casa 8 você vai ter o signo de Sagitário. Então aqui, o ascendente em Touro é aquela alma, aquela pessoa que busca sempre estabilidade. E Sagitário lá na casa 8 fala que a vida exige expansão. E é aí que você entra em conflito com as suas crenças, com os seus valores, com os seus medos. É muito importante para o ascendente em Touro estudar sobre outras filosofias de vida, praticar o ter fé na vida e não ter medo das transformações. Normalmente o Touro ele fica muito apegado à sua zona de conforto. E Sagitário na casa 8, um signo regido por Júpiter, um signo que fala sobre expansão, um signo que fala sobre a gente ir além fronteiras, é um chamado espiritual para todos os ascendentes em Touro a se permitir, a expandir. A vida convida você a crescer, então tenha fé. Seja bem sagitariano, enxerga além fronteiras. Se você tem um ascendente em Gêmeos, você vai ter lá na casa 8 Capricórnio. Então, quem é Gêmeos? Gêmeos ele é uma alma leve, ele é uma alma mais fresca, é uma alma mais desprendida e curiosa. Então, muitos ascendentes em Gêmeos, eles enfrentam situações desafiadoras de casa 8, no ambiente profissional, no ambiente capricorniano. Então, todo ascendente de Gêmeos na parte profissional precisa passar por transformações que vão testar a sua saúde emocional, que vão testar também a sua maturidade. Então, não dá para ser leve o tempo inteiro, não dá para ser uma borboleta por aí perambulando. Capricórnio na casa 8, ele fala para o geminiano, olha, você pode ser leve, mas você precisa ser responsável, você precisa ter estrutura emocional e criar uma estrutura material. Então é muito interessante como os ascendentes em Gêmeos, eles se transformam num ambiente profissional, onde tem regras, onde tem limites, onde tem horários e principalmente disciplina. E Capricórnio ali ensina essa estrutura interna, essa também base sólida. Na questão física, todo mundo precisa amadurecer nessa parte. E aí o ascendente em Gêmeos enfrenta esses desafios, essas transformações nessas áreas capricornianas. Se você tem um ascendente em Câncer, lá na casa 8 você vai ter o signo de Aquário. Então assim, Câncer ele é muito sensível, mas ao mesmo tempo ele é muito vulnerável. E muitas vezes a vulnerabilidade de Câncer faz com que ele fique preso a situações que confinam ele. Então, Aquário na casa 8 fala o seguinte, deixe isso no passado, ressignifique coisas do passado, dê o seu grito de liberdade. Muitos ascendentes em Câncer às vezes ficam muito tempo confinados num espaço porque se sentem presos emocionalmente. E Aquário ele é livre. Então muitos ascendentes em Câncer precisam romper padrões antigos, precisam aprender a ser fortes, a não ter medo do futuro. Muitos ascendentes em Câncer têm medo do futuro, têm medo da sua liberdade, não sabem o que fazer com a sua liberdade. Então Aquário ele é um signo livre, ele não precisa de nada, ele é leve. Ele é um signo do ar, então esse é um desafio transformador para um ascendente em Câncer. Já se você tem um ascendente em Leão, você é uma alma solar, você é autoconfiante e você tem muito brilho pessoal. Mas aí você vai ter peixes lá na casa 8. Sua saúde mental é um pouco débil, é um pouco frágil e muitos ascendentes em Leão evitam mergulhar na sua psique, fazer terapia, fazer esse mergulho interior, porque tem muito medo de ficar na sombra. Tem muito medo de olhar para as sombras e não conseguir sair dali. Perder a sua autenticidade quando aprofunda no seu eu. Mas todo ascendente em Leão precisa entender que é importante mergulhar no seu inconsciente, é importante você perdoar, é importante você ter compaixão por si mesmo. O ascendente em Leão, quando tendo peixes na casa 8, fala muito sobre você aprender a encontrar o seu brilho mesmo na dor.
É através da dor que você aprende. Mas Leão representa o ego, o que o seu ego está resistindo a mudar. Peixes dissolve, peixes dilui. Então, é através, por exemplo, de uma terapia holística, de ferramentas de cura profundas, como psicologia, até a psicanálise, faz com que o ascendente Leão entenda que tá tudo bem a gente ter um brilho, a gente ser sorridente, a gente ser simpático e ter momentos difíceis também. A sua saúde mental, ela é sensível e vulnerável, então você precisa aprender a enfrentar os seus medos internos, viu, ascendente Leão? Bom, quem tem um ascendente em Virgem, normalmente ele é mais analítico, ele é mais controlador. E aí ele vai ter lá na casa 8, Áries. Então, o que acontece? A alma analítica, que é o virginiano, ele precisa aprender a soltar o controle, a controlar suas feras, a enfrentar suas crises. Então, todo ascendente em Virgem tem dentro de si muita raiva, muita fúria, principalmente quando as coisas não saem como a pessoa espera. Então, é aí que o Virgem, ele tem que soltar o controle, deixar de ser perfeccionista, deixar de armazenar uma raiva quando os outros controlam a si, mas você só pode controlar a si mesmo. Isso é as transformações profundas que um ascendente Virgem tem que passar. Enfrentar as batalhas, não ter medo de enfrentar, não ter medo de se colocar e de dizer não. Se você tem um ascendente em Libra, você é uma pessoa super sociável, é uma alma que busca harmonia pela vida e é regido por Vênus. Aí o que acontece? Lá na casa 8 você vai ter o signo de Touro. As suas sombras são taurinas e Touro é regido pela Vênus. Ou seja, Vênus é muito forte para o ascendente em Libra. E um dos desafios desse ascendente, que busca harmonia, que busca paz, é aprender também a desapegar. Desapegar do quê? Primeiro, desapegar de relacionamentos ruins. É a primeira coisa que o ascendente em Libra tem que ter. Que tem relacionamentos que te afundam, que não te ajudam a nada. Então, é difícil desapegar. Ter Touro ali na casa 8 fala sobre esse apego emocional. E também apego material. Ascendente em Libra são pessoas que gostam do dinheiro, gostam do luxo, de usar o dinheiro, de comprar coisinhas para si, de se mimar. Então precisa também aprender a ter desapego material, sair da zona de conforto, mudar os seus valores, ser justo e ser ético. Esse é as grandes transformações e crises do ascendente em Libra. Já se você tem o ascendente em Escorpião, normalmente você já é profundo, você já é intenso, você gosta de se investigar, você é uma alma muito profunda. Você fica em silêncio e você não deixa com qualquer pessoa ela entre no seu mundo interior. Isso é típico do ascendente em Escorpião. Mas aí lá na casa 8 você tem o signo de Gêmeos. E o que Gêmeos ele traz para o ascendente em Escorpião? Leveza. Aprenda a comunicar sobre os seus medos. Aprenda a falar sobre as suas sombras. A você expressar aquilo que te incomoda sendo vulnerável. Muitas vezes o ascendente em Escorpião, ele reconhece a sua sombra e ele acha que ele consegue sozinho. E muitas vezes ele pode conseguir sim, mas a ajuda do outro vem na troca, na palavra, na leveza, na terapia, na ajuda e na busca. Todas as vezes que o ascendente em Escorpião, lá com Gêmeos na casa 8, conversa ou aprende algo novo, estuda algo que traz uma reflexão interna, por exemplo, cursos de autoconhecimento, cursos de coaching, faz com que o ascendente Escorpião não tenha medo das transformações. Então, Gêmeos ali é um desafio para o ascendente Escorpião de fale sobre os seus medos, comunique o que você está sentindo, comunique o que não está legal, não tenha medo de dizer o que você sabe que vai chocar o outro, ok? Se você tem um ascendente em Sagitário, você é uma alma expansiva. Você é uma alma que quer explorar, que quer viver o mundo, que está pensando lá na frente. Você é grandão ascendente em Sagitário. Só que aí você vai ter Câncer lá na casa 8. Então, esse desafio dos sagitarianos em si é de curar o passado. A maioria dos sagitarianos, ou de quem tem ascendente em Sagitário, teve uma infância difícil. E ali, Câncer na casa 8 fala sobre você curar o passado, você nutrir as suas emoções, você aprender a perdoar. Se algum familiar lhe fez mal ou lhe faltou, então o ascendente Sagitário pode ter um conflito com a mãe, pode ter conflito com mulheres da família, ou até com o seu próprio feminino, ou pode ter sido problemas com o pai ou com os dois. Então o seu passado ele tem que estar em paz consigo mesmo, ascendente em Sagitário. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, mas confia que Câncer na casa 8 vai aprender a soltar, e normalmente o choro
Essa liberdade de você poder chorar, de soltar aquilo que está preso em você, gera grandes transformações e te ajuda a ser uma pessoa melhor. Ascendente em Capricórnio. Bom, quem são os capricornianos? É aquela alma disciplinada, é aquela alma que quer crescer e que o Capricórnio ele busca reconhecimento. Ele é o dono da casa 10, dentro da astrologia. Então, todo o ascendente em Capricórnio, ele gosta do brilho e ele busca esse reconhecimento no trabalho, ele busca esse valor naquilo que ele entrega no trabalho. Todas as críticas para o ascendente em Capricórnio vai ser muito importante na autoestima dele. Só que se você tem um ascendente em Capricórnio, você tem o signo de Leão na casa 8. E isso fala que o seu brilho ascendente em Capricórnio, você tem que reconhecer ele e ele vem de dentro para fora. Quando você tem Leão na casa 8, você tem que buscar recuperar a sua autoestima. Você tem que gostar de si mesmo. Você tem que gostar do seu corpo, você tem que gostar da sua imagem, você tem que reconhecer o seu brilho e não esperar esse reconhecimento do seu trabalho. As opiniões dos outros não podem te abalar. Então, tendo o Leão na casa 8 é um desafio de recuperar a sua autoestima e o seu poder pessoal, o seu controle. Cuide de você, cuide da sua autoestima, cuide do seu corpo, cuide da sua imagem. Você precisa se colocar em primeiro lugar, não tanto as obrigações. Esse é um grande desafio para quem tem ascendente em Capricórnio. E aí, quem tem o ascendente em Aquário? Bom, Aquário, ele é uma alma visionária, ele sempre está no plano mental, nos projetos, no futuro, ele está aprendendo, ele está falando. Esse é o ascendente em Aquário, leve. Só que aí lá na casa 8, ele vai ter o signo de Virgem. Então, apesar do aquariano ele ser um signo leve, ser muito visionário, muitas vezes ele se deixa para depois. No que sentido? Não cuida da sua saúde, não cuidar da rotina ali, dos pequenos detalhes. Então, por exemplo, quantas horas por dia você tem dormido, ascendente em Aquário? Você tem se alimentado nas horas certas? Você tem cuidado do seu corpo? Tem feito check-ups médicos? Tem cuidado da sua saúde? É importante você ser visionário, mas aprender a cuidar de si. Aprender a cuidar de si e tomar muito cuidado com as autocríticas. Muitos ascendentes em Aquário têm muita capacidade, mas existe um crítico interno que é o Virgem na casa 8. E muitas vezes essa criticidade que você faz consigo mesmo te gera comportamentos autossabotadores, porque você busca às vezes uma perfeição irreal. Então, você tem coragem de ser imperfeito? Esse é o grande desafio do ascendente em Aquário. Encare a imperfeição das coisas. Deixe de ser tão detalhista e sistemático. E por fim, nós temos Peixes. Quem é Peixes? É uma alma sensível, é uma alma sonhadora. Peixes, ele se funde com o outro, é um signo da água, muito emocional. E aí é normal que todo pisciano tenha, lá na casa 8, que é o signo de Libra, comportamentos desafiadores dentro de relacionamentos afetivos. Libra na casa 8 fala o quanto Peixes é bonzinho demais, o quanto ele busca essa harmonia, ele quer sempre ajudar e servir, mas a gente tem que entender que existe uma troca que tenha que ser recíproca. Então Libra na casa 8 ensina o ascendente em Peixes sobre equilíbrio. Aquilo que eu dou tem que ser aquilo que eu recebo. Se o outro está me dando mais ou menos, vai gerar um processo em mim. O espelho do outro tem que me revelar feridas antigas para eu curar. Então, todo o pisciano que tem a Libra na casa 8 passa por grandes transformações dentro de relacionamentos amorosos, aprender a ponderar, aprender que o outro traz, às vezes, situações sobre mim e eu preciso curar em mim e não ser vítima das situações. Todo ascendente em Peixes tem a tendência a ser vítima, porque tem Libra lá na casa 8. Então, ser bonzinho demais também é ruim. Aprenda a dizer não. Aprenda a botar limites no outro. Isso é Libra na sua casa 8. Mesmo que para isso você tenha que enfrentar uma briga, uma disputa, enfim, você tem que aprender a se defender. Isso são parcerias equilibradas. Então aí você vai me dizer aqui embaixo qual que é o seu ascendente, qual que é o signo que você tem na casa 8. Se fez sentido para você tudo que eu trago aqui. E apesar de nós estarmos vivendo a temporada escorpiana, e temos ali em qualquer área que você tem escorpião sendo ativo, a nossa casa 8 nesse período também está sendo ativa. Então, se eu tenho um ascendente em Peixes, eu estou vivendo questões transformadoras dentro dos relacionamentos afetivos. Se você tem ascendente em Áries, você está mergulhando nas suas sombras, está passando por um momento difícil. Então, o que a gente tem que deixar muito claro é que a dor não nos define.
ela nos ensina, ela nos desperta. Então eu vou deixar aqui embaixo, né, no nosso espaço de terapia, para que você comente qual que é o seu ascendente, qual que é o seu signo da casa 8, e vou deixar uma frase para você escrever aqui embaixo que é: a dor não me define, ela me desperta. E por fim, agradeço a presença de todos vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais sobre a casa 8. Eu vou pedir um favor para vocês deixarem o like, compartilhar esse vídeo com amigos e amigas e comentem aqui também sobre sugestões de vídeos, eu vou ficar muito feliz e grata. Bom, por mais é isso, agradeço mais uma vez, vejo vocês na próxima semana, um beijinho e até lá. Tchau, tchau!